O tema está no Salmo de número 25, verso 14, Salmo de Davi. Quem melhor que Davi para falar de intimidade com Deus? Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Aí nós vamos pensar, mas Davi sujou as mãos de sangue, assassinou, adulterou, conduziu mal a sua família, os seus filhos. Mas como assim, homem segundo o coração de Deus? É que Davi, irmãos, era um homem que tinha o coração quebrantado diante de Deus. Apesar das suas falhas, dos seus erros, dos seus equívocos, Davi estava sempre disposto a pedir perdão e a se humilhar diante de Deus. Aleluia. Ele escreveu este salmo, verso 14, o segredo do Senhor. Na tradução Revista Atualizada, ela diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Irmão, vocês sabem que a cultura judaica, eles tinham Deus como alguém inacessível, alguém que eles não eram dignos de se dirigir a Ele, a Yahvé. Mas veio Jesus, irmãos, e inaugurou uma nova concepção. Quando Jesus, ele ensinou seus discípulos a orar, ele disse: olha aqui, quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus. Aí já mudou a figura, irmãos. Pai nosso. Isso aqui tem uma dimensão muito grande, irmãos. Nós vamos falar de intimidade com Deus nesta noite. Jesus, num de seus discursos, no capítulo de número 15 do Evangelho de João, versículo de número 15, ele disse: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vou chamá-los amigos. Aleluia! Porque tudo que meu Pai me falou, eu transmiti a vocês. Isso aqui, irmãos, é intimidade com Deus. Essa palavra intimidade, se você vai procurar no dicionário nosso, significa que nós temos uma relação muito próxima com alguém, significa amizade íntima, significa familiaridade. Veja uma coisa, eu vou usar o seu nome, pastor Darcy. Eu conheço o pastor Darcy, conheci aqui no templo, nos saudamos. Daqui uns 2, 3 dias, eu vou na casa do pastor Darcy. Ele não me conhece ainda, ele somente me viu aqui de passagem, não sabe quem eu sou, de onde eu venho. E eu vou na casa do pastor, ele me recebe no portão da sua casa. Ali a gente troca algumas ideias. Daqui mais algumas semanas nós convivemos mais seguidamente, conversamos mais, nos reunimos mais. Eu vou na casa do pastor, ele já abre o portão da casa e já me convida. Eu já passo para a área da casa do irmão, já tenho acesso à área, já é alguma coisa. E nós continuamos a nossa amizade. Ele vai me conhecendo mais, eu vou conhecendo ele. Passa alguma semana, o pastor me convida para ir na casa dele. Bom, aí ele já me convida para ir na sala, ou na sala de jantar.
Então já está melhorando o relacionamento, ele já está me conhecendo um pouco mais. Quem sou eu? Da onde eu venho? Qual a minha procedência? Passa algumas semanas, aí o pastor já me convida, bom, vamos almoçar, senta na mesa junto comigo e com a minha família. Já melhorou bastante a situação. E no passar do tempo, irmãos, nós vamos conhecendo mais um ao outro e entrelaçando esta amizade. Esta amizade vai ficando mais forte, mais íntima. Nós vamos nos tornando amigos, porque essa palavra amigo, ela tem um peso muito grande, irmãos. Eu sempre digo para os irmãos que amigo de verdade, muitas vezes, ele tem que colocar o dedo no nariz, na testa, ele coloca, ele repreende. O amigo de verdade, ele repreende. Se a pessoa está trilhando um caminho que não é correto, ele vai lhe ensinar, você está indo para um lado perigoso. O amigo de verdade, ele faz isso. Então, quando a gente vai tendo intimidade um com o outro, a gente tem esta liberdade de falar ao nosso amigo, de corrigir o trajeto do nosso amigo, a trajetória dele. Por isso que Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse, já não vos chamo mais servo. O Senhor, irmãos, ele não quer uma relação conosco, uma relação serviçal. Ele quer algo mais familiar, mais íntimo, mais chegado a Ele. Ele disse, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, e é verdade. Qual é o senhor que tem vai dar alguma satisfação para o empregado? O patrão não dá satisfação para o empregado daquilo que ele faz, dos seus projetos, dos seus planos, dos seus lucros, seja lá o que for. Ele não tem que dar satisfação ao seu empregado. Mas Jesus disse, eu chamo vocês de amigo, porque aquilo que o meu Pai me falou, eu estou transmitindo para vocês. Isso se chama intimidade com Ele. Aleluia! Eu estou lendo um livro, irmão, sensacional. George Whitefield, título, Andar com Deus. Ah, por amor de Deus, andar com Deus, irmãos. A gente faz uma ideia, não é? Andar com Deus. A gente é todo romântico, né? Andar com Deus, pô, vou andar de mãozinha com Deus, né? Errado, não é, irmão, assim. Andar com Deus não é assim. Andar com Deus é algo mais profundo. Eu posso usar a liberdade, chamar o irmão, pode vir aqui, irmão, por gentileza. Cá. Nós fazemos uma ideia, andar com Deus. Deus do nosso lado, nós de mão com Ele e tal. Andar com Deus não é assim, irmãos. Andar com Deus é diferente. Vem cá, pode subir. Andar com Deus é assim. Há um episódio tão importante que eu gosto demais, porque tem uns homens na Bíblia, alguns patriarcas, que nos deixaram exemplo tremendo. Eu vou falar de um especificamente nesta noite, mas não poderia deixar de falar em Moisés. Moisés tinha intimidade com Deus, Moisés era íntimo de Deus, mas ele gastou tempo para isso, irmãos. Certa feita, Miriam e Arão se voltaram contra Moisés, porque Moisés casou com uma mulher etíope, e aquilo eles não engoliram, viu? Miriam e Arão não passou por aqui.
Então eles criticaram muito Moisés, murmuraram muito de Moisés. E o Senhor, irmãos, não gostou nada daquilo. Aí o Senhor disse: eu quero os 3 lá na tenda da congregação, Moisés, Miriam e Arão. Vão lá, eu vou falar com vocês lá. E Miriam e Moisés ainda se revoltaram e disseram: mas se Moisés é profeta, nós também somos. Nós também podemos profetizar, não é só Moisés. E o Senhor disse: se tiver profeta entre vocês, eu me farei conhecer a eles por sonhos, por revelação. Agora, com Moisés, o meu servo, não é assim, eu não preciso disso. Com meu servo, eu falo com ele cara a cara. Irmãos, cara a cara, quando a gente diz cara a cara, se tu vai no original hebraico, irmão, é você colocar o rosto, nariz com nariz, boca com boca, é o Senhor soprando o seu hálito em ti. Ele falava com Moisés, cara a cara. Tal era a intimidade que Moisés tinha com Deus, irmãos. Será que isso é privilégio só de Moisés? Só de João, de Pedro, de Tiago, de Daniel, de Enoque, que diz a Bíblia em Gênesis 5:24, que Enoque andava com Deus. Andar com Deus, irmãos, é você se deixar guiar por Ele, andar segundo a vontade dEle. Já não é mais os teus pensamentos, teus desejos, tuas emoções, tu te deixa dirigir pelo Senhor, é Ele que te carrega, é Ele que te leva. Ele vai te levar aonde Ele quer, não é aonde você quer ir, é aonde Ele quer te levar. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Enoque viveu, irmãos, num tempo terrível, em que o Senhor estava terrivelmente incomodado com a imoralidade que estava existindo na terra. Fato é que o Senhor destruiria a terra por um dilúvio, salvando somente mais um homem e a sua família, que igualmente tinha intimidade com Deus. E Enoque era tão íntimo de Deus, irmãos, que no meio de toda aquela crise, aquela imoralidade toda, Deus olhou lá do alto da sua glória, olhou para a terra e achou aquele homem Enoque e disse: vem meu filho, vem para cá, vem morar comigo. E trasladou Enoque para morar com ele, diz a palavra de Deus. Hebreus registra no capítulo de número 11, pela fé Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o trasladou, o levou para junto de si. Queremos intimidade com Deus? Quem quer intimidade com Deus? Eu também quero. Quem não quer? Mas tem preço. Intimidade com Deus, irmãos, ela tem preço. Nós temos que estar dispostos a isso. Tem que existir renúncia, que é algo tão difícil para o homem aceitar, essa palavra renúncia, abrir mão de alguma coisa, abrir mão do nosso eu.
Mas eu posso te garantir, vale a pena a renúncia para ter amizade íntima com o Senhor. Oh, aleluia, glórias a Deus. O homem teve este privilégio, irmãos, era um privilégio maravilhoso, o homem teve. Quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e fez dele alma vivente, colocou o Espírito no homem, e diz que Deus, Ele preparou um lugar maravilhoso, e ali colocou o homem no jardim do Éden, para cultivar o jardim. E a Bíblia diz, irmãos, que o homem tinha o privilégio de receber o Senhor toda a viração do dia, toda tardinha. O Senhor se manifestava no jardim, conversava com o homem, dialogava com o homem, ouvia o relatório de Adão. Aleluia! Tem algo mais lindo do que isto? Tem privilégio melhor e mais grande do que este, irmãos? Mas o homem perdeu este privilégio. O homem pecou, o homem caiu, desobedeceu, e o Senhor precisou expulsar o homem do jardim, colocando ali em torno do jardim anjos com espadas flamejantes, para impedir o homem de voltar novamente para aquele lugar de prazeres, lugar onde ele tinha íntima comunhão com Deus. Perdeu aquele privilégio. Mas o homem experimentou isto. Muitas vezes nós queremos intimidade com Deus, mas não queremos gastar tempo com Deus. Não administramos bem o nosso tempo, não usamos de mordomia com o nosso tempo. Não temos tempo para meditar na sua palavra, para ler a sua palavra. Não temos tempo de oração. E nós queremos intimidade com Deus. Intimidade com Deus tem preço. O interessante é, irmãos, que Deus sempre Ele quis e quer esta relação com o homem. O Senhor sempre esteve disposto a estar próximo do homem. Eu quero falar de um personagem aqui nesta noite. De repente, algum dos pregadores que me antecederam aqui, quem sabe eles até pregaram a respeito deste personagem. Um irmão citou ele aqui nesta noite. Abraão. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão, ele era conhecido como amigo de Deus. Abraão, ele teve seus altos e baixos durante a sua jornada. Abraão teve os seus equívocos. Abraão mentiu. Abraão desobedeceu. Quando Deus falou para ele: Abraão, não é para descer para o Egito, aguenta, tem fome na terra. Incrível que é a terra que Deus prometeu, vai lá, é terra boa. Mas vem uma fome tão grande, mas Deus disse: não, aguenta aí, fica na terra, não desce, não é para descer para o Egito. Abraão desobedeceu e desce para o Egito. No Egito ele aplica uma mentira de que Sara era sua irmã, de medo de perdê-la para Faraó. E ele foi se enrolando nestes assuntos. Mas a Bíblia, ela diz, irmãos, que Abraão, ele era amigo de Deus. Quando Deus se aproximou novamente do homem, mais ou menos 2.800 anos antes de Cristo, quando deu-se a chamada de Abraão, Deus queria formar uma nova nação, uma nação para representar Ele diante de todas as nações do mundo.
Deus iria formar a partir de Abraão a nação de Israel. E Deus, irmãos, Ele vai até Ur dos Caldeus. Ele vai lá para chamar um homem que vivia naquela nação politeísta, altamente idólatra. Ur, que ficava ao sul da Mesopotâmia, que hoje atualmente creio que é na região do Iraque. Lá Deus foi chamar um homem para dar início a esta nação, para representá-lo. E Deus chama Abrão, capítulo número 12 de Gênesis. E quando Ele chamou Abraão, irmãos, Ele fez uma aliança com Abraão, Ele fez um pacto com Abraão. Ele disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Abraão não fazia ideia para onde ele ia. Abraão, irmãos, ele saiu por fé, por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Mas como assim, irmãos? Ele vinha de uma família altamente idólatra, de uma região, irmãos, que para o seu tempo era uma região que tinha uma influência social muito grande, porque Ur dos Caldeus, irmão, na Mesopotâmia, estava no apogeu da sua influência. Era uma cidade bem estruturada. Agora Deus chama um homem para tirar ele do conforto, do seio da família, da terra dele, para ir para uma terra que ele ia mostrar para Abraão. Porque quando Deus chama Abraão, irmão, eu acredito que lendo a palavra de Deus, Deus vai revelando aos poucos para Abraão. Deus não revela todas as coisas de uma vez só para Abraão, joga em cima de Abraão, não, aos poucos Ele vai revelando para Abraão, porque Ele quer ter uma relação íntima com Ele, Ele quer estreitar a amizade com Abraão, Ele quer a confiança de Abraão. Agora Abraão sai da terra dele e vai para essa terra, não sabia onde era. Abraão tornou-se um peregrino, ele não tinha paradeiro. Quando Deus falava com ele: Abraão, pode desmontar a tenda e sai daqui e vai para outro lugar. Abraão tinha que desmontar a tenda, juntar o que era seu e ia para outro lugar. Ele andava rigorosamente segundo a direção de Deus. Ele era carregado por Deus, irmãos. Ele andava com Deus, ele andava com Deus. Abraão, irmãos, era conhecido como o levantador de altares. Ninguém levantou mais altares do que Abraão durante a sua jornada. Abraão, irmãos, levantou o altar em Siquém, levantou o altar em Betel, ele levantou o altar em Hebrom, ele levantou um altar em Moriá. O que significa isto, irmãos? Levantador de altar. Altar, irmão, é lugar de sacrifício. Eu quero chegar neste ponto aqui. Quer intimidade com Deus, é? Ainda quer intimidade com Deus? Eu quero. Tem preço, mas eu quero ter esta intimidade com Ele.
Abraão, irmãos, levantava altares. Altar é lugar de sacrifício, é símbolo de oração, de adoração, de consagração, é símbolo de uma vida com Deus. Isso é altar. Os altares que Abraão levantava, ele ainda não era Abraão. Abrão, quando ele foi chamado, significa pai elevado, pai das alturas. Mas mais adiante o Senhor vai mudar o nome dele também. Então era um levantador de altares. O altar, nós não podemos edificar eles para nós mesmos. Nós edificamos para o Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1 e 2, disse Paulo. Viver para Ele, andar com Ele, não edificar altares para nós mesmos, para o meu eu. Nós vivemos hoje um tempo muito complicado no cristianismo, um tempo muito complicado na igreja evangélica brasileira. Em muitos lugares por aí, o ego está florescendo demais. Hoje nós temos muito mestre e temos muito pouca gente disposta a dar de mão na toalha, na bacia e lavar os pés de alguém. Hoje ninguém quer tirar a capa de mestre, de rabi, e pendurar como Jesus fez. Tirou a capa de rabi, tirou a capa de mestre e apanhou a toalha, se cingiu como escravo, apanhou a bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos. Oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto com entendimento, culto com a razão. Aleluia. E Abraão prosseguiu a sua jornada, irmãos. Abraão foi considerado amigo de Deus. Deus falou: Abraão, meu amigo. Tiago fala na sua carta que Abraão era conhecido como amigo de Deus. O profeta Isaías, ele também no capítulo 42, verso 8, se não estou equivocado, também ele fala que Abraão era amigo de Deus. Abraão segue na sua trajetória, com seus altos e baixos, mas era um homem disposto, o coração disposto a obedecer a Deus. A nossa intimidade, a nossa relação com Deus, a nossa amizade com Deus, não vai nos fazer infalíveis, não vai nos fazer aquele santo que não erra nunca, que não se equivoca nunca, mas ele vai fazer um homem e uma mulher que tem o coração disposto, aleluia, a pedir perdão e misericórdia a Ele. E o Senhor faz a sua aliança, o seu pacto com Abraão. Chegou um momento, irmãos, que Deus falou a Abraão: Abraão,
da tua descendência, Ele iria suscitar uma nação tão grande. Certa feita Ele convidou Abraão a sair da sua tenda à noite e disse: olha aqui, meu filho, dá uma olhada no céu, conta as estrelas, vê se tu consegue contá-las todas, assim será a tua descendência. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, tinha 75 anos de idade. E Deus lhe fez a promessa da tua semente, da tua descendência. Mas o tempo foi passando. Se passaram 10 anos. Abraão já estava com a idade avançada, já estava com 80 e alguma coisa. Sara, além do mais, era estéril. E o que Sara fez, irmãos? Quis fazer algo que muitas vezes, muitas pessoas querem fazer. Vou dar uma mãozinha para Deus, vou dar uma ajuda para Deus. Apanhou a sua serva egípcia Agar e deu para Abraão e disse: está aí, deita com ela, tem um filho com ela. E nasceu Ismael. E Deus, irmãos, volta a falar com Abrão novamente. E Deus fala com Abrão, e lhe diz: anda na minha presença e ser perfeito. Depois de todos os equívocos de Abrão, Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus está querendo dizer para Abrão assim, irmãos? Deus está dizendo: Abrão, não anda pelos teus próprios caminhos, viu? Você já se arrebentou descendo para o Egito, você já tomou decisão errada, aceitou o conselho de Sarai, teve um filho que não é o da promessa, não é da tua semente. Eu te prometi que é da tua semente que irei suscitar a nação. Agora Deus está dizendo: bom, vamos recomeçar. Deus reafirma a aliança, o pacto com Abraão novamente. Agora Deus, irmão, Ele muda o nome de Abraão. Agora não é mais Abrão, mas ele se chamará Abraão, que é pai de multidões. E o anjo do Senhor vem e fala novamente com Abraão, e ele afirma: da tua semente, Abraão. Abraão dá um sorriso, mesmo meio sarcástico. E Sara está atrás da porta, imagino também, irmão, rindo. Estéril, já não menstruava mais. Abraão com quase 100 anos de idade. Se mato não sai mais coelho. Mas Deus havia prometido: é da tua descendência, Abraão. Se passaram 25 anos da promessa de Deus. O problema é que nós somos muito apressadinhos. Nós queremos comandar Deus. Deus tem o tempo dele. Aleluia. É o Kairós de Deus. O nosso tempo é o Cronos. O de Deus é o Kairós. É o tempo dele. É quando ele quer. Ele sabe. Ele não chega antes. Ele não chega atrasado. Ele não chega depois. Ele chega na hora exata. É no tempo dele. Tu está esperando algo aqui, é no tempo dele, é no tempo dele. Intimidade com Deus.
Agora, Abraão segue a sua trajetória, mas ele vai enfrentar algo muito terrível lá adiante. Agora o menino, ele já está com cerca de, alguns teólogos dizem 17 anos, outros dizem 13. Quando a Bíblia fala em tempo, idade, anos, é sempre aproximado, não é algo exato. Agora Deus fala com Abraão e diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, disse o Senhor para ele, e vai à terra de Moriá. Aleluia. E oferece ele em holocausto. Irmãos, tem que ter muita intimidade com Deus, tem que ter muita sintonia com Deus, para enfrentar esses momentos. O que Abraão fez, irmãos, quando Deus falou isso? Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a esse que tu amas, que é o da promessa, e vai-te à terra de Moriá e oferece ele holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso. Eu vou conjecturar um pouco, não é pecado, não é proibido. Será que Abraão abriu o jogo para Sara, irmão? Será que Abraão chegou para Sara e disse: ô velha, Deus está pedindo o nosso filho, o nosso Isaque, vou ter que levar ele no Moriá e vou descer o cutelo nele, vou oferecer ele, Deus está pedindo. A Bíblia não diz se Abraão falou com Sara ou não. A Bíblia só diz que ele se levantou bem cedo, de madrugada. Ele apanhou 2 servos dele, albardou um jumento, colocaram lenha sobre o jumento. Ele convidou o menino. Tem gente que pensa que Isaque era uma criança, que podia ser manobrada. Isaque era um moço, Isaque era forte. Agora Abraão vai, irmão. Deus não podia escolher um lugar mais próximo à casa dele, mas Deus, irmão, mandou ele lá no Moriá, aquela cadeia de montanhas. Vai lá, lugar mais alto é lá. Viagem de 3 dias, 3 dias. Eu imagino a cabeça do velhinho, irmão, a cabeça do nosso patriarca, como é que estava, os pensamentos de Abraão, o que passava na mente dele. Ele pensando: eu vou ter que oferecer meu filho, o Senhor me pediu Isaque, Ele me deu Isaque, e agora Ele quer Isaque de volta. Mas eu creio que Abraão se calçou o pé na promessa de Deus, irmão, da tua semente, é da tua semente. Eu creio que Deus se agarrou nesta promessa, na aliança, no pacto com Deus. Deus não rompe pactos, quem rompe pactos somos nós. Nós rompemos muitas vezes a aliança que fizemos com Deus. Ele não rompe nunca a aliança dele. Agora Isaque chega ao sopé do Moriá e diz aos moços: vocês ficam aqui, só vou eu e o menino. Agora o menino pega a lenha, pega o cutelo. Abraão, irmão, já está com 100 anos, mais de 100 anos, subindo aquele monte. Agora Isaque, veja que não é criança, ele carrega a lenha do holocausto, a lenha do sacrifício, do altar que ele levantaria em Moriá, para sacrificar o próprio filho. Abraão sobe,
Abraão prepara o altar. Abraão era levantador de altar. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de adoração, altar é lugar de comunhão com Deus, altar é lugar de consagração. Isaac perguntava: pai, está pronto o altar, a lenha está posta, está tudo ordenado, cadê o cordeiro, pai? Ele só dizia: Deus proverá, meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Tem que ter comunhão com Deus, irmão, tem que ter intimidade com Deus para enfrentar esses momentos, os desafios da vida. Agora o menino deita sobre a lenha. Aqui tem tanta coisa interessante. A submissão de Isaac. Isaac conhecia Deus, irmãos. Isaac temia Deus, pastor Miguel. Isaac foi ensinado por Abraão a respeitar, a adorar, a obedecer, a ter também intimidade com Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Agora Isaac deita sobre a lenha. Ele se deixa amarrar por Abraão. Abraão amarra Isaac. Irmãos, pensem a cabeça de Abraão. Abraão era um homem como nós, sujeitos às mesmas paixões. Que turbilhão de pensamentos assaltava a mente e o coração de Abraão. Mas ele estava firme, decidido, convicto. Foi Deus que pediu. Mas é tão interessante que quando ele foi subir o monte, ele diz para os servos dele: não, vocês fiquem aqui, esperem aqui, eu vou ali em cima, eu vou adorar e depois a gente desce. Que confiança, irmão, isso aqui é intimidade mesmo, tem que ter intimidade com Deus, irmão, tem que ter confiança. Nós vamos ali, logo ali, e nós já vamos descer, nós vamos adorar o Senhor e já estamos de volta, aguardem aqui. E Abraão, irmão, chegou o momento, Isaac está pronto, deitado, e se Abraão, ele levanta o cutelo, e quando ele vai descer sobre o coração do menino para sacrificá-lo, uma voz disse: Abraão, Abraão, não faças tal, Abraão, agora eu sei, Abraão, que tu me obedece, eu sei, Abraão. O Senhor não queria Isaac, o Senhor queria o coração de Abraão. Agora eu sei que tu me temes, que tu me obedeces, Abraão. Será que Deus não precisava disso, irmão? Deus preparou tudo isso para fortalecer Abraão, para Abraão ter convicção, ter certeza desta amizade, deste relacionamento, desta intimidade tão profunda com Deus. Queridos, vamos desenvolver esta intimidade com Deus. Você sabe que eu vou ser muito sincero com os irmãos, eu costumo usar de muita sinceridade. Nós estamos vivendo um cristianismo, irmãos, em que parece que nós estamos muito conformados, estamos muito acostumados a vir aos cultos, aos domingos, às quartas-feiras, ensaiamos aqui, ensaiamos ali, fizemos um trabalho especial aqui, outro ali, e nós não estamos buscando, na verdade, esta intimidade com Deus. Nós precisamos despertar para isso, irmãos. Irmãos, é imprescindível
esta amizade com Deus, e Ele quer esta amizade conosco. Deus sempre quis se aproximar do homem, Ele sempre está disposto a se aproximar do homem, a ter uma relação mais íntima com o homem. Ele quer isto conosco. Isso não é privilégio de um ou de outro, é com todos. Isso depende do preço que tu vai pagar. Está disposto a pagar o preço da intimidade? Então Deus vai te mostrar nesta noite, tu nunca mais será a mesma pessoa. Irmãos, aqui tem gente que me conhece de muito tempo. Eu desde menino preguei a palavra de Deus nas esquinas. Bem antes de você, Maico. Bem antes. 15 anos, 16. O pastor nos colocava debaixo dos cinamomos. Colocava alguns bancos ali e dizia: vocês estudem, amanhã vocês vêm pregar para mim. Nós éramos um grupo de jovens, 3 ou 4 jovens. Estuda o texto e depois vem pregar para mim que eu vou corrigir vocês. E assim nós fazíamos, sistematicamente. Depois fomos pregar nas esquinas. Naquele tempo, irmão, nós não tínhamos recurso tecnológico, esses sons mais sofisticados. Nós lançávamos mão lá de uma caixa lá, um negocinho lá e mandava ver, pregava mesmo, abria o peito. 16 anos de idade, com 18 anos de idade, eu desviei dos caminhos do Senhor. Isso me custou 19 anos longe de Jesus. Irmão, eu vou dizer para vocês, 19 anos, mas todos os dias eu era torturado na minha mente. E eu pensava, se eu partir, eu vou partir sem salvação e eu sei o meu destino. E muitas vezes o orgulho do homem não te deixa voltar. Foram 19 anos. E a minha mãe, a maioria dos irmãos conhecem, era a diaconisa mais antiga da igreja. Muitas vezes eu via ela, pastor, na minha casa. Nossa casa era bem singelinha, o quarto da minha mãe, ela colocava uma cortina. De manhã cedo eu passava, eu olhava, a minha mãe estava de joelho dobrado, cara no pó, clamando pela minha salvação, pela salvação da família. Isso ela fez 19 anos. Porque ela disse que Deus havia prometido, que Deus ia me restaurar. Ela foi minha companheira de evangelismo também, a gente saía junto a evangelizar nas congregações. E ela tinha essa esperança, não, Deus me disse que Ele volta. E ele orava. Eu casei com uma menina, irmãos, espírita, criada por uma avó espírita. Ela sofria crises terríveis, o inimigo judiava dela todos os dias, maltratava ela todos os dias, jogava no chão, jogava contra a parede. As pessoas vinham, aconselhavam, não, ela tem que desenvolver, tem que ir para lá, para cá, vai desenvolver. Aí a minha mãe foi lá, viu, irmão, mostrou para ela o caminho, apresentou Jesus para ela, ela foi e aceitou Cristo como Salvador. As irmãs conhecem, irmã Judite, Daicon. Ela foi para a igreja, irmãos, a minha esposa se converteu. Ela ia para o jejum todos os domingos, tinha jejum todos os domingos. Ela ia, eu digo, não, tu vai, e eu fico, porque eu me defendo aqui na cozinha, vai jejuar, e eu fico em casa, eu não ia.
E para ir nos cultos, todos os dias ela dizia para mim: pastor, vamos hoje? E eu dizia para ela: hoje eu não vou. E ela ia. Irmãos, foram 19, depois que eu casei com ela, 83, de 83, 10 anos. Ela ia para o culto e me convidava: vamos, Hamilton, vamos hoje. Hoje eu não vou. Chegou um dia, mês de julho, ano de 1993, eu estou sentado assim, irmãos, na minha sala da nossa casa. Era um culto de ceia, se não estou equivocado. Era meio à tarde, inverno, e ela me convidou: vamos hoje. Eu olhei para ela e digo: hoje eu vou contigo. E ela não creu, não acreditou. Não, hoje eu vou contigo. E fui naquele dia. Naquele dia adentrei a igreja, Michael. A igreja estava superlotada, a ceia do Senhor. Estava pregando a palavra de Deus um homem que, ao ouvir uma mensagem singela, pregada numa esquina, no pátio da casa dele, ele ouviu, ele chegou ao pastorado, foi um servo de Deus usado por Deus. Era ele que estava pregando naquele dia, porque quando ele entrou, eu saí. Quando ele veio para a igreja, eu desviei, eu me fui para o mundo. E quando ele viu adentrar, irmãos, a alegria foi tão grande. Nunca esqueço, o meu pastor, o meu pai na fé, ele me viu, ele começou a chorar. Ele foi lá, me deu um abraço. Ele disse: meu filho, eu vou lá buscar para ti uma Bíblia. Ele me trouxe uma Bíblia, eu tenho até hoje em casa, é uma relíquia que eu tenho. A Bíblia que o pastor Pedro deixou nas minhas mãos. Disse: está aqui, meu filho. Me deu aquela Bíblia, me deu um abraço. Naquele dia, eu passei na frente da igreja, eu pedi perdão para o ministério, eu pedi perdão para a igreja, e naquele dia eu fui restaurado, a minha fé restabelecida. Eu estou aqui glorificando a Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Deus quer isso conosco. Não te conforma mais em vir para os cultos somente ao domingo, na quarta-feira, na terça-feira. Não, queira uma relação mais chegada a Ele. Ele está esperando por ti, Ele quer isso. É isso que o Senhor quer contigo. Jesus rompeu com aquele conceito judaico de que Deus era algo tão distante, que eles não tinham acesso. Aí Jesus rompeu, inaugurou um novo caminho. Ele disse: vocês daqui para frente, quando orarem, orem assim: Pai nosso, nosso Pai, papaizinho. É assim que Ele quer que tu te relacione com Ele. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.